Maranata Cenáculo. Quem está feliz com Jesus, glória a Deus, igreja? Possa sentar, Deus abençoe a toda a igreja em nome de Jesus. Maranata a todos os meus amados irmãos em Cristo que o aguardam e esperam. Amém, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Quero agradecer ao meu bom Jesus por ter me dado essa oportunidade de poder estar aqui pregando essa palavra, que eu sei, amém, que o alto preço pago foi na cruz. Amém? E a única coisa que eu tenho a dizer aos amados irmãos é que eu me vejo aqui em cima nesse lugar agora como uma pessoa tão pecadora, miserável e perecível como você. E esta posição não me deu fórum privilegiado como tem no Congresso. Eu estou tão passível à análise de Deus como seu juízo, como todos aqui. Então eu quero, em nome de Jesus, oficializar que por mais que eu vou ser o pregador do que está escrito na palavra de Deus, não quer dizer que eu sou merecedor dessas palavras. Amém? Ninguém é representante de Deus na terra, só um, e os homens o mataram e o crucificaram. Amém? Maranata aos meus amados que estão pela internet, participando deste culto ao vivo. Estamos neste domingo, dia 6 de abril. Importante dizer que estamos em transmissão simultânea pelo horadaverdade.com, dando a oportunidade para que pessoas de qualquer parte do mundo ouçam a verdade cristã, o evangelho verdadeiro. Que Deus abençoe os membros dessa igreja, aos demais convidados de Jesus, que estão visitando pela primeira vez, inclusive, essa igreja hoje, os que estão aqui em São Paulo também, pela sua primeira vez. Amém? Estamos muito felizes de poder fazer com que essa pregação, esta palavra, seja repartida com outros. Amém, cenáculo? Amém, Jesus, que o repartimento da fé aqui procede de um mesmo pão. Amém, meus irmãos? Vamos levantar a mão para o céu, vamos cumprimentar o povo que está pela internet. Amém, em nome de Jesus, está participando deste culto conosco, dizendo a eles, Maranata, porque aquele que crê diz, e aquele que crê nele, dá uma salva de palmas para Jesus. Ai, cenáculo, com fé, igreja. Amém. Amém. Antes de nós orarmos pelo que vai ser pregado aqui nessa noite, pastor, eu tenho que, em nome de Jesus, dar aqui à igreja alguns avisos. Amém? De todos os avisos que a gente cotidianamente pelos cultos tem obrigado a dar aqui, cenáculo, todos eles correspondem a uma necessidade só. E eu tenho dito em todos os cultos aqui nessa igreja, amém, que a obra, ela não é, a igreja não é uma loteria de fé como o povo está tratando lá fora agora. A graça, a misericórdia de Deus não tem troco. Ok? Então é importantíssimo dizer aos amados irmãos que nós não servimos Jesus pelo que Ele vai dar, mas pelo que Ele já deu. E a igreja é essa escolinha onde você é discipulado a ter esse sentido. De que você não está aqui numa caminhada de fé por progresso, me perdoem, pessoal. Você está aqui para um desenvolvimento de um fator importantíssimo para a tua salvação, correspondente daquilo que Deus já deu, não do que Ele vai dar. Então, infelizmente, o cristianismo está cheio de ignorâncias e muita gente cometendo torpezas com a Bíblia Sagrada, mas é importante salientar aos amados irmãos que dizimistas e ofertantes dessa igreja, intercessores dessa obra, fazem por amor, são voluntários. Amém? Nós não acreditamos numa igreja profissional, mas numa igreja espiritual. Ok? Então a igreja é feita de ações voluntárias, sempre foi e deverá ser. Então tudo que se faz aqui dentro dessa igreja tem um custo, seja material, como também seja espiritual. E as ações que nos vêm a este ministério, a esta igreja, as ações que vêm a nós, são ações por parte de gente que ama essa igreja, que valoriza essa obra. Amém? Porque a hora que aparecer um indivíduo aqui, querendo fazer uma estatística comigo, do que ele vai ganhar, do que ele vai ter, se ele congregar aqui, amém? Ele não vai ficar. Você pode ter certeza, eu faço aqui aos amados irmãos essa promessa. Não vai ser membro aqui nesse ministério, nem nessa igreja. Amém? Porque nós não aceitamos de forma alguma que as pessoas entrem no nosso ministério, querendo exatamente extorquir, levar aquilo que foi dado pela graça. Amém? Que em nome de Jesus você tenha esse sentimento dentro do teu coração, até porque Jesus não ganhou milhões para dar a vida por ninguém. Amém, irmãos? Mas como eu estou aqui nesse momento a dar avisos importantes para essa igreja, que correspondem a ações voluntárias, é importante o pastor dizer que eu vou pedir aqui, lógico, eu vou ser obrigado a pedir aos amados irmãos todos os tipos de arrecadações possíveis para essa igreja funcionar, espiritual, material, amém, seja como for.
Amados irmãos, estamos em campanha para a compra de uma sede própria aqui em São Paulo, e essa sede visa exatamente, nós temos um lugar próprio, que há 20 anos essa igreja não tem, para atender melhor as pessoas que entram aqui. Não importa o lugar e que condições esse lugar está. O que interessa para nós é que, na verdade, ele venha pela vontade do Senhor. Então nós estamos em levantamento de importâncias financeiras, por ações voluntárias, como te disse. Então todos que quiserem orar, interceder, nos ajudar, amém, amado. Sinta-se à vontade, porque nós estamos precisando. Essa igreja não é igreja de rico, nem de gente famosa, mas de pessoas compromissadas com a fé, ok? Então esperem Jesus, que os amados irmãos botem a mão na consciência e lembrem sempre de que Jesus não vai descer para cumprir esse papel, nem os anjos, inclusive. Nós recebemos essa vocação e temos que cumprir e seguir à frente. Então esperem Jesus, que os irmãos estejam orando para que a Igreja Senato da Fé aqui em São Paulo, que tem já um projeto missionário extenso, difícil porque falta voluntários, espero que vocês estejam, amém, orando por nós. Porque hoje a igreja sustenta não só essa necessidade de ter uma sede, como também sustenta inúmeros canais de comunicação para poder fazer que o evangelho que eu vou pregar hoje aqui seja expandido em todos os lugares, amém? E tudo isso tem um custo, tudo isso tem, amém, a exigência da obra voluntária, da obra pessoal. Essa semana agora que vai entrar, estarei agora nessa quinta-feira, à 13h, pregando pelo programa Decisão, esse programa que vai ao ar aqui, pela internet, no site dessa igreja, a nível mundial, amém, e também pela 1230 AM, Rádio AM, lá em Massachusetts, Estados Unidos, que nós temos um núcleo dessa igreja lá, desse ministério, a qual nós atendemos também, amém, todas as quintas-feiras, pela rádio, pregando o evangelho, ok? Então os irmãos estejam comigo, se quiserem, se não, orem e colaborem e nos ajudem. Na quinta noite estaremos aqui, 8 da noite, com a porta aberta para receber culto público, amém, aberto para qualquer um que queira vir. 8 da noite, horário de Brasília, transmissão também pela internet, pelo nosso site, como estamos agora. Na sexta-feira, programa Hora da Verdade, às 5 da tarde, pela televisão, TV aberta, que é uma televisão de mistureba, tem tudo quanto é tipo de coisa, tudo quanto é tipo de ideia que você pode imaginar. Mas nós temos um horário ali, de meia hora, locado para poder pregar. Então todas as sextas, 5 da tarde, o programa Hora da Verdade vai pela televisão aqui em São Paulo, na capital, e também pela internet, para quem não tem TV a cabo, poder assistir. Mas todas as formas de se comunicar por mídia, é exatamente uma estratégia que nós temos de você poder, amém, trazer pessoas para serem evangelizadas, amém? Divulgar esse espaço para que outras pessoas também, que você não conseguiria trazer aqui, amém, serem evangelizadas pela tua, obviamente, atuação, a tua preocupação. Então, sexta-feira, 5 da tarde, programa Hora da Verdade, compromissado com a fé, faça a diferença, faça a comparação, é importantíssimo. No domingo, culto ao vivo, culto aberto, como estamos aqui. Lembrando que domingo de manhã, amém, nós teremos aqui culto de oração normal. Amém, meus amados? Deixa o pastor ver mais alguma coisa aqui. Ok. Aquilo que eu tenho mencionado aos amados irmãos aqui, nós já entramos no marco regulatório do governo federal, não só do governo federal, como também, amém, das políticas internacionais, de que certos conteúdos pela internet não sejam divulgados. A igreja já está se submetendo a um regimento de qualidade e eles estão, infelizmente, impedindo que mensagens cristãs e certas informações importantes que nós publicamos sejam restritas, impedidas de serem publicadas. Nesse momento o Facebook é um deles, onde diz ser um evento, um lugar, uma nuvem democrática, mas não é. E nós estamos recebendo notificação direto do Facebook, exatamente nos informando de que nós estamos publicando conteúdo desapropriado. Passaremos a não ter mais colaboração e ajuda do sistema para expandir, divulgar as matérias que essa igreja obviamente tem publicado. Então eu peço encarecidamente aqui a ajuda de todos vocês, para que vocês curtam, compartilham, façam a mensagem cristã e o que nós temos divulgado, amém, meus amados, expandir-se, porque a rota virtual tem que ser feita e só vai ser feita por intermédio do administrador ou por intermédio do público.
E é óbvio que nós não somos populares e o que a gente também publica não é agrado de todos. É uma minoria que se realiza com aquilo que a gente prega. Então eu faço aqui em nome de Jesus o meu apelo para que todos que tenham página no Facebook façam da Mensagem Cristã o teu perfil, a tua palavra, o teu testemunho, que nós temos visto, obviamente, até entre aqueles que passam por aqui, uma certa insensibilidade, um certo distanciamento. Como se nós fôssemos obrigados a fazer isso e aqueles que estão aqui não. E eu vejo isso com um olhar de traição, com um olhar, obviamente, de frieza acerca daquilo que o Senhor nos deu por riqueza, que é o Evangelho. Amém, irmãos? Inclusive a série dos DVDs da maçonaria evangélica marca a imagem da besta, o anticristo desmascarado, aqui em DVDs que essa igreja gravou, que é matéria pura, comprovação profética, escatológica daquilo que está se cumprindo, que Jesus avisou, e denuncia muitos órgãos, instituições, inclusive igrejas evangélicas, que nós estamos sentindo uma certa dificuldade de fazer com que isso seja divulgado. Então os irmãos se posicionem, que é isso que eu espero, inclusive dos membros que estão aqui. Cantina no final do culto, quem tiver com fome depois que o culto acabar, passa por lá. Amém? O pastor, eu acho que era só isso mesmo que eu tinha para dizer. E lembrando que na quarta-feira da semana que vem, como toda quarta, nossos pontos de pregação aqui em São Paulo estarão abertos para receber, amém, a todos de maneira regional, amém? Procure saber os endereços, se tiver a localização de alguém que você conheça, amém, está aí, indique, leve essa alma para ouvir a palavra de Deus, fica de pé. Amém, cenáculo? Amém, Jesus. E lembrando que nós estamos também com um propósito, chama Jovens Pescadores. Esse ministério nasceu de uma revelação que Jesus me deu para levantar um grupo de jovens compromissados com missão, acima de 18 anos, que estão batizados e que têm, obviamente, um currículo dentro de uma instituição evangélica. É interdenominacional, amém, e esse grupo de jovens que já está aberta a inscrição, amém, que já está, inclusive, publicado pelo nosso site, os termos de adesão, questionário que você precisa também preencher, e a partir de julho para frente, vai ser determinada uma data de iniciação de doutrinação e preparação dessas pessoas que vão ser, obviamente, pela graça do Senhor, missionários nos últimos dias, tá? Para você que está me ouvindo agora, se você quiser participar, amém, a porta está aberta para você, independentemente de quem você seja, da onde você venha. Mas uma coisa é certa, você vai ser tratado pela doutrina cristã. Amém? O campo de dúvidas, inclusive, tem um e-mail ali disponível para quem quiser mandar um comunicado para o pastor. Pode mandar. Está lá, os irmãos visitem. Não esqueça, amém, que essa igreja está fazendo de tudo para que a palavra de Deus não morra nos corações. Cenáculo, você está com a Bíblia na mão? Então vamos fazer aquele barulho que o diabo não gosta e constranger quem não tem Bíblia. Vai, cenáculo! Com fé, os internautas, ouçam o barulho aqui no cenáculo da fé. Vai, cenáculo, com alegria, Deus te deu a palavra para usar, meu irmão. Amém, 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 Jesus. Outro dia o pastor até ouviu um ignorante, que nós estamos judiando da Bíblia. Nós estamos judiando da palavra de Deus fazendo isso. Filho, a Bíblia é um livro. O poder dela está em você escrevê-la no coração. De nada vale esse livro fechado, mas se você abre e escreve no coração, a diferença é essa. Amém? Eu sempre costumo dizer para quem está, os irmãos aqui que estão chegando agora, para você não ficar assustado, que esse é o nosso protesto. Qual é o protesto da Igreja Sinai com a Fé, que esse barulho aí? Você quer discutir Deus separado dos seus atributos. Filho, você não tem vida e quer falar de Deus, vai tomar vergonha na cara, rapaz. Mas nunca leu a Bíblia na vida. Como é que você pode discutir Deus se você não sabe o que Ele pensa, o que Ele quer? Então vamos fazer esse barulho de novo aí para ele largar a mão de ser besta. Vai, Senado. Vamos deixar o cara surdo aí. Não, ouve aí, ó. Ouça. Amém. Tá bom. Tá bom. Mas uma coisa interessante. Ele fica escandalizado com isso que eu estou pedindo para a igreja fazer. Mas a hora que os caras vão bater tabaco no carnaval para fazer missão evangelística, daí para ele isso aí é normal. É Olodum. Olodum. Vai, Senato, levanta a espada e ora. Toda a igreja romana clamando ao Senhor. Meu Santo Jesus,
Meu Santo Senhor, nós te pedimos o poder do teu sangue, meu Senhor, a tua misericórdia. Te pedimos a tua graça, meu Santo. Pois cremos, meu Senhor, que por intermédio da tua palavra vem a vida, vem a morte. Nós cremos, meu Santo, que a decisão final está no santuário do Altíssimo, está na tua glória, na tua palavra, no teu poder. Meu Santo Senhor, eu te peço aqui, Jesus, no poder do teu sangue, que todos os demônios que se levantaram contra a pregação desta palavra, que todas as legiões, Senhor, que batalham e guerreiam no mundo espiritual, a fim de calar, meu Senhor, esta mensagem da nossa boca, do nosso coração, serão quebrados e aniquilados pela força do teu esplendor, pela força da tua glória, da tua santidade. Meu Santo Jesus, quebra a rebeldia, a rebelião, a iniquidade, a apostasia. Quebra, meu Senhor, agora o poder do mal, do anticristo, da besta que já reina nesta terra, meu Senhor, como rival das tuas obras. Meu Santo Jesus, te peço agora, meu Santo Senhor, eu te imploro agora, vai em busca do pecador, vai em busca daquele que está escravo, daquele, Senhor, que está, Senhor Jesus, cativo do pecado, da iniquidade, da ignorância, da incredulidade. Pelo teu sangue queima, Senhor, a feitiçaria, queima o satanismo, a bruxaria, quebra, meu Senhor, a dureza, a soberba, a nantofrosterra e consibra, prévia, subcoriosa. Pelo teu sangue nós te pedimos, pelo teu sangue nós te imploramos. Opera, meu Senhor, no cenáculo da fé, opera, Senhor, nestas almas que vão ouvir a tua palavra. Prepara a tua igreja, prepara a tua noiva, para te receber no céu em glória, quando o Senhor vier pela segunda vez. Meu Santo, dá vestes limpas, salvação para aqueles que creem, redenção eterna para aqueles que confiam na tua palavra. Nós te pedimos o teu sangue, te imploramos no poder do teu santo nome, Jesus. Amém. Amém, Senhor. Quem crê nesta palavra, dá glória a Deus. Você vai abrir Romanos 9, filho. E vamos testar o quanto você quer Deus, então. Vamos pôr à prova o amém dessa igreja hoje aqui. Romanos 9, versículo 20. Enquanto os irmãos vão abrindo, minha saudação em Cristo a todos que estão conosco pela internet, participando desse culto ao vivo, hoje que é dia 6 de abril de 2014, transmissão direto da sede da Igreja Cenáculo da Fé em São Paulo, amém, para oficializar, amém, nesse momento que nós estamos vivos, nós existimos, ainda existem pessoas que têm sede, fome da obra de Jesus, amém? Para quem quiser também nos pegar, correr aqui na Guacá, que dá tempo ainda para você. Romanos, capítulo 9, versículo 20, que diz assim: mas tu, ó homem, quem és tu? Quem és tu que a Deus replicas? Dirá a coisa formada ao que a formou, porque me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparando-os para a perdição? Amém? Quem crê nesta palavra dá glória a Deus? Quem crê nela dá glória a Jesus. Cenáculo, passa a sentar. Deus abençoe toda a igreja em nome de Jesus. Amém. Mas tu, ó homem, quem és que a Deus replicas? Eu queria aqui nessa noite colocar duas coisas importantes do que eu vou pregar aqui. A primeira delas: não se discute o ser de Deus, não se debate sobre o que Ele é na essência, separado das suas obras. Quem não obedece a essa regra, não obtém resposta. A carência humana de querer entender e compreender os mistérios e os desígnios de Deus não é pecado ter essa carência. É natural que todos nós tenhamos ela. Mas é incompreensível da parte de Deus, bíblica, teológica também,
para aqueles que são mais respeitadores com o que a Bíblia ensina, de que alguém trate desse tema sem levar em conta ou trazer à tona aquilo que Deus fez. Que diz a palavra de Deus que as obras de Deus são difundidas como infinitas. E quando Paulo foi trazer a pregação a Roma, faço uso da expressão desse irmão, que aquilo que Deus fez é inconfundível, subsiste. Segunda coisa, irmãos, é possível conceber Deus e o seu ser, entendê-lo por meio do que ele faz, nunca por meio do que ele é. Porque a preocupação da ciência sempre foi ter uma partícula de Deus, uma partícula que ela nunca vai ter. Aí entra a carência da Bíblia. Filho, Deus não tem corpo, ele não tem matéria, ele não tem rosto. Respeita. Encontrei uma célula, uma molécula de Deus, da tua mãe. E quando a ciência levanta esse questionamento, filho, eu fico sossegado desse lado aqui. E quando a doutrina acerca da questão teológica com aqueles que queiram ser membros dessa igreja, eu sempre falo o seguinte, filho, sempre analisa por parte de quem vem o questionamento. Quem está questionando? Quem é o cara que está questionando? Ou ele é homossexual da Grécia, importado de lá. É um desgraçado sem rumo, de uma inteligência que ele não consegue administrar. Ou ele bate na mulher. Desgraçou com a vida de alguém, porque um cara com uma natureza sincera, pura, genuína, com necessidade de conhecer Deus, Deus o orienta para o caminho certo. Mas se o cara que estiver travando uma batalha para tomar o lugar de Deus e ser Deus, filho, esquece. Mas nem com a evangelização, nem Deus descendo em pessoa vai convencê-lo. Nada convence ele, porque o que ele quer é sede de poder. Não é a necessidade de conhecer Deus de fato. Jesus, ele é a própria representação disso. Nós estamos orientados por aquilo que Jesus foi, em um seu todo, a conhecermos o Deus invisível. Porque Jesus é a própria imagem do Deus invisível. Por isso Deus mandou o seu Filho na terra, para que ele fosse tudo aquilo que Deus queria ser entre os homens. E não poderia, porque ele é santo demais, e se caso ele quisesse, ele mataria a todos. Enfim, determinou-se por intermédio de Jesus, que nós conheceríamos o ser de Deus, ou conceberíamos o ser de Deus, por intermédio daquilo que Jesus falou, daquilo que operou, daquilo que ele fez. Mas se nós quisermos estabelecer uma sabedoria neutra, particular, independente, não precisar daquilo que Deus fala, mas irmos com a nossa cabeça, aí entra a pura ciência conspiratória, que vocês todos conhecem, que está lá fora agora, destilando veneno contra a Bíblia Sagrada, contra Jesus, contra a natureza de Deus, contra a existência de Deus, etc, etc. Não por uma questão de falta de evidências, mas por uma questão de eles não quererem realmente as provas que Deus deu. Não discuta Deus separado do que Ele faz. Conceba Deus por intermédio do que Ele faz. E quem faz o que Ele faz? Amém? Então eu vou ler aqui para os irmãos um exemplo disso que eu estou citando aqui, que é um pensamento grego de um iluminista, conhecido por Epícoro, que o idiota disse assim: se Deus é tão bom e poderoso, por que deixa acontecer tanta coisa ruim no mundo? Se Deus pode acabar com o mal, mas não quer, é monstruoso. Se quer, mas não pode, é incapaz. Se não pode, nem quer, porque é impotente e cruel. Se pode e quer, por que não faz? O que ele está falando aqui, na verdade, é exatamente o problema do mal na natureza humana. E ele pega exatamente um tema importantíssimo que a Bíblia trata. Mas ele faz uma coisa aqui
que é tendenciosa, maldosa. Ele atribui a Deus a responsabilidade da existência do pecado. Filho, vai lá na Bíblia e estude a origem das coisas ruins. Veja quem criou a coisa ruim, quem criou o mal. Deus não tem nada a ver com isso. Agora é Ele que tem que descer aqui na terra e resolver a besteira que o ser humano, nós fizemos. Eu vou passar a não acreditar em Deus. Por quê? Porque Ele não resolve o mal que está na terra. Quem pensa para mim assim, é porque é satanista. Não se trata de uma pessoa necessitada de evidências, mas querendo tomar o lugar de Deus. E nada vai satisfazer esse gosto, entendeu? Que o ateu tem, em maioria, porque é uma disputa acirrada para que os homens se tornem Deus, porque falta de evidência, isso, na parte natural, na parte salvística, é o que mais tem, é comprovação da existência de Deus e do que Ele pode fazer. Só não vê quem não quer, só não enxerga quem não quer. Então, mas é o negócio seguinte, eu quero discutir Deus, pecado. Então Deus vai falar para você, então, a origem do pecado vem de Adão, não vem de Deus, nem da sua criação. Então você quer botar na conta, bota na conta do homem e seja mais corajoso. De assumir as tranqueiras que você faz lá fora, porque falar assim, Deus, se o Senhor existe, desce aqui agora e vem resolver essa parada. Sinceramente, se eu tivesse no lugar dele, eu não desceria. Bicho escroto. O cara vai lá, faz dívida, entra na igreja, quer que Jesus pague a dívida. Esfreca a cueca do Valdomiro no Bradesco, no Itaú, para aparecer dinheiro na conta. Deus é burro agora. Você fez a dívida, Deus vai te dar sabedoria, capacidade para você ver a besteira que você fez, para você fazer o levantamento financeiro bem administrado e pagar o que você deve. Agora, acreditar que dinheiro aparece na conta, entendeu? Porque esfregou alguma coisa de alguém lá. Para vocês verem que a idiotice tem muitas dimensões. Mas é aí onde entra a crítica de quem é ateu. Dessas burrices que estão sendo cometidas pelo cristianismo, pela fala de muitos líderes. Amém? E geralmente quando você entra na discussão por parte dessas pessoas que são frustradas com Deus, porque não o entenderam, não compreenderam ou não querem. Amém? Elas não deixam de publicar os defeitos da igreja. Isso me entristece demais, porque tem muita coisa acontecendo aí fora que está envergonhando o nome de Jesus. Muita coisa. Mas nós fizemos a besteira. Nós cometemos o erro. Então basta Deus me dizer agora qual o meio de eu me salvar. Não dele descer aqui e resolver. Então o pecado é muito tratado pela Bíblia. E a Bíblia faz questão de dizer a você de onde ele saiu, quem fez e as causas disso. Mas me entra um iluminista aqui que para mim ele fumou muito baseado. Deve, como eu disse a você, vai pesquisar, é gay. Vai pesquisar, é gay. Eu já dei até um nome já certo, bicharolólogo. Vai ver, a teologia dele eu já sei qual que é. Pode pesquisar. Frustradão. Ele é frustrado com Deus, ele é frustrado com aquilo, não gosta daquilo, e pega e vai saindo falando um monte de besteira. Mas a minha orientação, pastor, estou brincando aqui, meio ofensivo, mas o meu objetivo aqui de falar isso para os irmãos é, você tem dúvida, você tem incerteza no teu coração, mas tem um tema específico aí, na tua dúvida, então vai tratar das origens. Vai tratar do significado dessa expressão, vai saber o que está por detrás disso, e não seja desleal, de atribuir aquilo para quem não participou, para quem não cometeu, para quem não fez nada. Não está incluído nisso. Então não seja desleal nas suas colocações. Mas a grande questão do que vai ser pregado hoje aqui é o seguinte, então, pastor, Deus aceita questionamento? Se você entrar nas redes sociais, você vai ver que a maioria, isso é a maioria dos pastores, acreditam eles que Deus aceita questionamentos. Que ter questionamentos dentro de nós é normal. Então vamos ver se isso de fato
confere pela Bíblia. Por quê? Primeiro texto que eu li para você aí. Questionar Deus por intermédio do que Ele faz, do que Ele realizou, por que Ele fez dessa forma, é incompreensível. Tá? É incompreensível. Então, se nós queremos aqui criar um caminho de encontro com Cristo, com Jesus, que é a representação dessa divindade que eu estou tratando aqui, e a melhor de todas, nós temos que dar ouvido ao que a palavra instrui, o que ela orienta, como irmos nessa caminhada, como explorarmos a existência e a manifestação e a ação de Deus. Para exatamente amanhã nós nos vemos debatendo, replicando, discutindo, levantando tema desapropriado, etc, etc, etc. Um do tipo, quem criou Deus? Deus tem pai? Deus tem mãe? Olha a Bíblia falando aqui. Mas quem és tu, homem, para replicar o Criador? Por que Ele te fez assim, macho? Você não gosta do teu corpo? Não está feliz com o teu corpo? Você não gosta de pelo no corpo? Não tem como resolver a tua situação, só o SUS. Você não gostou porque você nasceu mulher? Você quer acrescentar, entendeu? Esteroide no corpo? Para ter músculos, voz grossa. Nós não podemos resolver a tua situação porque Deus te fez assim. E o que é certo, eu costumo dizer para os irmãos, né, entrando dentro da polêmica, o que é de Deus procria da vida, e o que não é dele, fica daquele jeito lá, tem que adotar. Mas, cenáculo, a presença de Deus e a natureza da sua revelação. Importantíssimo dizer aqui, se Deus é por meio do que Ele faz, se o ser de Deus se comprova por intermédio da sua revelação, então a presença de Deus tem uma natureza. Pode não ter um corpo, uma cara, uma matéria, uma molécula, enfim, mas Deus comprova a sua existência por meio daquilo que Ele revela ser. E eu vou dar 3 atribuições aqui: graça, poder e vontade, que são 3 que a Bíblia trata de capa a capa. A primeira delas, graça, que quer dizer o ato benevolente do Deus Supremo para aquele que é inferior, para aquele que está condenado. E quando a Bíblia fala graça, baseado na ação, no favor de Deus, Deus, quando deu o seu Filho para a salvação da humanidade, Ele não pediu troco, ou favor em troca. Daí você fala, mas pastor, o que é isso? Porque a graça de Deus é livre de qualquer coisa humana, porque não carece e necessita de homens para os seus desígnios e para os seus propósitos. Deus, Ele tem misericórdia de quem Ele quer, Ele faz o que Ele quer, Ele se compadece de quem Ele quer e não precisa prestar conta para mim nem para você. Diferente de nós que precisamos, Ele não. Se Ele quiser ficar oculto, Ele vai ficar oculto. Se Ele quiser revelar, Ele vai revelar. Mas se você entra na questão do questionamento do porquê, daí você ferra com tudo. Porque você está acrescentando uma coisa a mais que Ele não gosta: arrogância, prepotência, ciência humana, sabedoria que serve só para julgar a Deus, nunca para questionar o homem. Porque essa ciência aí só serve para julgar Deus, não o homem. Mas a graça de Deus, ela existe porque se manifestou, porque se comprova em revelação. E quando ela veio a nós, Deus não pediu troco, porque ela é livre. Independentemente do que você faça, independentemente do que você seja, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é maravilhoso, Deus é glorioso, justo, fiel, longânimo. Independentemente do que nós aqui façamos, Ele é o eu sou.
Entenda uma coisa, então não vai ser questionando que você vai experimentar a sua graça, aonde Ele se faz presente, por meio das obras que Ele manifesta, mas se humilhando, já é um bom caminho, mas batendo a mão no peito, fazendo chantagem emocional, desafiando, desacatando, xingando, a única coisa que vai cair do céu para você é meteoro, é estrela, é praga, é maldição. Quem és tu, homem, para replicar com Deus e dizer a Ele como Ele precisa ser ou fazer as coisas? Segunda coisa, poder, que segue como capacidade de Deus exercer autoridade de uma forma eficaz, de sustentar sua criação, sustentar o mundo que Ele criou. Poder é isso, levar os seus propósitos à frente. Mas tem uma coisa que a Bíblia também ensina, e hoje eu vou pregar sobre isso com os irmãos. O poder de Deus não conhece limitação. Tudo Ele faz. Tudo Ele é capaz de fazer. Mas se não fez, é porque a vontade dEle não quer. Se Ele não realizou, se Ele não fez, é porque Ele não deseja que seja assim. E nós aqui embaixo, como miseráveis e desordenados, nós temos que acertar esse fator. Um exemplo de poder. Deus quis fazer assim. E ninguém vai mudar. É isso que a palavra de Deus fala. As coisas que Deus criou subsistem, são eternas, são imutáveis, não podem ser revertidas. E eu dei um exemplo aqui. Porque a homossexualidade na Bíblia é pecado? Porque ela contraria a natureza de Deus, ou seja, o que Deus criou e não pode ser modificado. Um exemplo disso, claro, a parte do homem que é mortal. Todos nós aqui morreremos. Então, se amanhã a ciência disser, encontrei uma fórmula para fazer a mulher ser macho e o homem ser mulher, que é uma coisa evidente que nunca vai acontecer, ok? Porque que um tem, o outro não tem. Se amanhã a ciência disser, encontrei uma fórmula que faz o homem não morrer, agora ele vai ser imortal, que é uma coisa que nós nunca vamos ver a ciência descobrir, ok? A Bíblia vai estar apontando o dedo para aquilo que Deus criou e vai estar dizendo aos arrogantes aqui dessa terra, o que Deus fez o homem não faz, o que Deus fez o homem não muda. Deus prova o que Ele é por intermédio do que Ele fez, do que Ele sustenta. E o que Ele sustenta? Aquilo que o homem não pode mudar. Até o cara mais envenenado, mais sabichão, mais inteligente que está lá com todos os mecanismos tecnológicos dessa terra, ele não vai ter condições de fazer reverter aquilo que Deus deu por decreto de criação. E eu citei duas aqui. A ciência diz, é possível, mas a Bíblia fala, nunca, jamais, é uma ideia. Poder de Deus, cenáculo, não consegue, não tem limitações, não conhece limitações, mas em compensação, está atribuído também muito relacionado com a vontade de Deus. Por que Ele não fez? É um questionamento, não é? A vontade de Deus. Quando Deus se autodetermina para agir com o seu eterno poder, deidade, com um propósito livre, soberano e imutável, a Bíblia diz assim, quando Deus ele estabelece para fazer algo que Ele quer fazer, Ele não tem influências e variações no seu caráter, como nós aqui. A vontade de Deus não conhece influências paralelas e nem se submete a nenhuma variação. Ele tem uma vontade tão perfeita, tão concreta e absoluta, que a Bíblia diz assim, Deus é o mesmo que ontem. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que é, aquele que sempre será. Sai tempo, entra tempo, sai civilizações, entram novas civilizações. Os homens mudam, se deslocam, fazem de tudo dentro da questão das variações, das influências, mas Deus permanece o mesmo. E aquilo que Ele quer, também. Pode ter certeza que aquilo que Ele determinou, como disse o Senhor, o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. O melhor caminho para quem quer receber ou estar onde Deus está presente, é entender que a sua graça
é livre de qualquer poder humano, que o seu poder não conhece limitações, e a sua vontade não varia, permanece de séculos em séculos. O homem não consegue mudar o que Deus pensa. Você pode mudar, mas ele não. Vamos lá? Então, quando a sociedade ela entra com esse pedido de que a igreja ceda às mudanças, eu fico com cara de radical. Por quê? Porque eu não posso mudar o meu parecer como pastor, porque o meu trabalho se submete a um mandamento, a uma regra que não aceita variações e influências de homens, épocas e opiniões. Você pode não gostar do que eu estou falando aqui, mas para mim, todos que entram numa guerra de conflitos intensos com aquilo que a Bíblia fala, para mim esse camarada está sepultando ele mesmo, abrindo uma cova para ele cair. Porque se a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, filho, você pode ter certeza, tem muita gente que está no inferno e não sabe. Vamos avisar esses caras aí. Algum dia na tua vida você já viu se conflitando com a vontade de Deus? Com o dedão na tecla, batendo, indo atrás de opções paralelas, universos paralelos, como se Deus fosse entender isso? Então, se Deus tem graça definida, poder definido e vontade própria, é mais do que evidente que Paulo não errou. Meu amigo, Deus não aceita ser questionado. É o sim ou não. Um exemplo disso, abre, Jó, capítulo 21, verso 22. O homem que experimentou a perda de possessões, filhos, que foi afligido no seu próprio corpo, mesmo assim, reteve a integridade. Da integridade, a prosperidade restaurada e uma morte avançada de idade. Esse é o Jó que a Bíblia ensina, que a Bíblia fala. O homem que Deus usou para com o diabo, para provar que aquilo que é dele, ele sustenta. Lê o texto que Jó fala aí. Vai, cenáculo. Para, irmão, para. Jó capítulo 1, versículo 21, 22. Jó capítulo 1, versículo 21, 22. Quem tem garganta de gagarejo, vai ler bem alto esse texto para ajudar o pastor, porque eu quero fazer o povo ler a Bíblia, entendeu? Quero fazer o povo ler a palavra de Deus. Amém, cenáculo? Então vamos ler alto que os internautas também escutam. Vai com fé. Está claro para você aí? Está claro para a igreja? Muitos têm a visão de que Jó era um questionador do porquê que tudo aquilo estava acontecendo com ele. Ele tinha dúvidas de entender o porquê, mas sempre atribuiu a ele mesmo a sua penalidade, a sua falta, ao seu pecado, ao que ele poderia ter errado como ser humano, mas nunca, em momento algum, ele colocou Deus no tribunal exatamente para levantar a hipótese de que Deus fosse responsável, culpado daquilo que estava acontecendo com ele. E a Bíblia diz que de tudo que este homem sofreu, ele se manteve íntegro na questão de que ele em momento algum desconfiou da fidelidade de Deus. Deus dá, Deus tira. Do ventre da minha mãe saí para ir para o pó, para ir para a morte. Deus não dá glória para ninguém. Então qual foi o melhor caminho que este homem definiu para a sua fé? Deixar com que Deus julgasse a sua causa. E se algum questionamento fosse levantado, que ele fosse a pessoa que deveria ser questionada do porquê, do que será. Mas em momento algum este homem foi desleal com Deus para exatamente querer dizer que Deus o havia abandonado, que Deus o havia largado, etc, etc, etc. E até a sua mulher, próxima a ele e ao seu sentimento,
pediu que ele amaldiçoasse o seu Deus. E ele não fez. Porque Jó entendeu que o poder de Deus não conhece limitação. Que a graça de Deus ela é livre de qualquer pensamento ou ideia ou julgamento humano. De que a vontade de Deus não varia, não se influencia. E que Deus permaneceria a ser aquele Deus misericordioso, bondoso e fiel. Na ponta da história desse homem, no final da história dele, nós temos um Jó recuperado, um Jó prosperado, um Jó abençoado, um Jó que morreu velho. Então Deus mostra o que Ele é por meio do que Ele faz. Se alguma coisa estiver acontecendo que não seja de nosso agrado, o melhor caminho aqui agora não é questionar. O melhor caminho aqui não é levantar um questionamento com a vontade, a graça e o poder de Deus. A melhor coisa a fazer aqui é deixar com que Deus julgue. E o centro da avaliação seja o homem, não ele. Então nós estamos aqui para sermos avaliados. Nós estamos aqui para sermos exatamente subjugados a uma doutrina, a uma reflexão, a um entendimento daquilo que nós deixamos de ser ou deixamos de fazer. Mas Deus não pode ser colocado em momento algum, nem no meu coração, nem lá no meu pensamento. Não posso colocar um ponto de interrogação em relação ao que Ele é, ao que Ele fala e ao que Ele faz. Então nós temos possibilidades aqui de que Deus realmente reverta as situações aqui pessoais de todos vocês? Temos. Mas não vai ser dentro da tua incerteza, não vai ser dentro da tua incredulidade, não vai ser dentro do teu questionamento. Se você está querendo levantar aqui uma discussão com Deus, você está perdendo o teu tempo. Inclusive aqui nessa igreja. Porque volta a falar. Deus não está pouco se importando, aliás. Ele não se importa com o que você pensa. Com o que você acha dele. Com o que você pensa dele. O que você vai fazer. Ele é o que ele quer ser. Ele é o que ele quer ser. Ele é o que ele sente vontade de ser. Ele existe para ser adorado, Ele existe para ser reverenciado, Ele existe para ser amado, para ser reconhecido, mas não questionado. Nunca! Jamais! Tanto que Jó é tido por muitos eruditos como uma obra de ficção, porque eles pensam assim: como um homem aguentaria tudo isso? Passar por tanta aflição e tanta dor, não se revoltando com Deus. É possível? É. Talvez não numa geração como essa que nós estamos vendo aí. Esse tipo de homem que nós estamos vendo aí, que a vida para ele não vale nada, a dignidade para ele não vale nada, a integridade para ele não vale nada, é lixo. Ele troca isso por qualquer coisa, até por uma nota de R$100. Então, da onde parte a crítica? Sempre da onde vem o questionamento? Por parte de pessoas que realmente não amam Deus. E não amam por quê? Por falta de evidências e provas. Por exemplo, Jesus Cristo. O Cristo que se fez Jesus, que se fez história. Por que o questionamento da existência? Por que a indagação se realmente ele foi o que a Bíblia diz ser? Narra ser, com tantas testemunhas, com tantas provas históricas, arqueológicas, e a própria canonização já comprova isso. Por que a sociedade ainda quer fazer o levantamento de um Jesus que não é bem como a Bíblia diz ser, ou então daquele que nunca existiu? Porque é uma forma deles se confortarem e acordarem amanhã melhores com a sua consciência. Não saber que há um agente superior a eles, da qual eles vão ter que prestar contas, e muito mais, de uma obra da salvação da qual eles cuspiram, rejeitaram, desprezaram. Então vamos ficar com a consciência consolada. Jesus é gay, é fornicário, é promíscuo,
Ou então para mim ele nunca existiu. Desconforta isso? Deus nunca existiu. Qual é o teu consolo? O mundo existe do meio do nada. Então para mim você realmente é um macaco literal. Do nada o mundo foi criado. Pois é, para você cair dinheiro do céu, para mim não. Do nada, de uma explosão. Vou explodir o teu barraco para ver. Se depois ele volta numa casa de 10 cômodos. Mas por parte de quem vem a crítica, Senhor? De quem vem o questionamento? Não por parte de pessoas que são necessitadas das evidências, da revelação de Deus, porque Deus, eu tenho certeza que vai preparar essa pessoa para ter um encontro com Jesus fulminante. Para mim, irmãos, essas pessoas que se alimentam de teses, ideias, etc, 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 são pessoas que nunca aceitariam ser servos do Deus Altíssimo, servos do Deus Poderoso, porque elas querem a divindade para elas, como o diabo quis. E terça parte dos anjos também quiseram com ele. Como Adão e Eva também sonharam com isso. Terem toda a ciência e todo o poder que Deus tinha. Num fruto só. O que a ganância não faz? Como ela não cega a pessoa? Mas se tratando de fé, de gênero de fé, nós nos deparamos aqui com um homem aonde em momento algum ele tornou o poder de Deus uma coisa limitada, porque ele sabia que Deus poderia dar muito mais do que ele tinha. Em momento algum, ele desconfiou da graça de Deus, da sua misericórdia, do seu favor, da sua fidelidade. Por quê? Porque ele sabia que Deus, ele nunca, até pela sua vontade, pode ser influenciado por alguém ou contrariado por alguém naquilo que ele deseja fazer. Ele confiou. E você? E você que está aqui hoje, aqui em busca de um milagre, em busca de um sinal, ou de alguém inteligente, sábio, capacitado para falar coisas humanas que te confortem nas coisas erradas que você fez e não quer se converter. Quem que você vai chamar? Sócrates? Karl Marx? Leonardo Boff? É Boff. Quem que você vai chamar para consolar você exatamente com um sistema, uma mecânica de autossuficiência, sobrevivência humana diante do caos, do sofrimento alheio, dos problemas mundiais? E como já diz a maçonaria, precisamos de muitos falastrões iguais a esse aí, que jogam utopia na cabeça do povo para distanciá-los da verdade. Porque em prática são ideias, não são comprovações. São suposições, não são comprovações. Porque a comprovação para mim é esta: o crente, pelo que ele crê, ele pode padecer, ele pode sofrer, ele pode até adoecer, mas lá no final, Deus recompensa ele. Lá no final, o amanhecer dele vai ser repleto de alegria, de paz e provas de que o amor de Deus existe e não falha. Maracanduria postéria perevesta. Olha para quem? Eu sei que isso é uma moda que tem na igreja evangélica, mas eu gosto dela. Olha para quem está do lado e diz para ele assim: não questiona, não replica com Deus. Quem é você para replicar com o Criador, questionar com o Criador o que Ele deseja fazer, o que Ele fez? Se humilha, se arrependa, miserável, porque do pó você foi feito e para o pó você vai voltar. Filho da mãe, vamos lembrar ele, filho da mãe. Você não é Deus não, você é filho da mãe. Entendeu? Você não desceu do céu. O céu não te pariu, filho, foi a mamãe. Inclusive te amamentou. Abra a tua Bíblia. Jonas capítulo 2, versículo 1.
Profeta que desobedece à ordem divina, foge e recebe a disciplina, obedece a Deus pela segunda missão, acaba demasiado com sua preocupação. Vou perder a minha reputação, porque Deus se encheu de misericórdia por quem se arrependeu. Uau! Quem conhece o homem da barriga do peixe? Quem conhece essa palavra? Acho que você já está até cheirando o que vem para você agora, né, filho? Até você já sabe já, né? Lê o texto aí, Cenáculo, Jonas, capítulo 2, verso 1, vai. Meu Senhor. Para, irmão, para, irmão. Você tem medo de ler a Bíblia? Acho que tem irmão que tem medo de ler. Eu vou ajudar. Repete comigo. Orou Jonas ao Senhor. Seu Deus, das entranhas do peixe, disse ele, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Das profundezas da sepultura, gritei, e tu ouviste a minha voz. Tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou, e todas as tuas ondas, e as tuas vagas, passaram por cima de mim. Amém. Então olha como que a vontade de Deus não conhece variações, não conhece, amados irmãos, influências. Estava lá um dos primeiros profetas que a Bíblia considera Jonas. Um dos primeiros profetas, que Deus chega a ele e diz para ele, Jonas, a minha vontade é essa, Nínive, vai para lá. Ele, por alguma razão, algum motivo, alguma circunstância do seu eu, negou, fugiu. Entrou dentro de uma embarcação, viajou. E acredito assim, que ele não respeitou aquilo que também a Bíblia fala. Para onde irei e para onde fugirei do teu espírito? Quando subir até os mais altos céus, ali o Senhor estará. E quando descer as mais profundezas do abismo, lá também o Senhor estará. Para onde eu irei e fugirei do teu espírito? Mas ele pensou, porque estava cego, de que ele conseguiria fugir da vontade de Deus. Então Deus fez o que com Jonas? Mostrou para ele que a vontade dele não tem variação e influências. Permanece. Ele quer o que ele quer. Botou esse homem dentro de uma barriga do peixe. Jogou ele no mar. Por vontade própria, óbvio, né? Sabendo, Jonas, que Deus estava perseguindo ele, se lançou ao mar, o peixe veio, o engoliu. No ventre deste peixe, esse homem admite o que ele tinha feito com Deus. Ele errou. E ele ora. Ele faz uma oração na vida dele como ele nunca tinha feito. Imagina a gente orar dentro de uma barriga do peixe nas profundezas do mar. O que esse homem não pensou? Não tinha nem vela para acender. Né? Não tinha nem uma jantinha para servir para ele, para fazer casualidade. Esse homem estava com tanto medo, estava com tanto pavor, cercado da perspectiva da morte, que se sentiu obrigado exatamente a reconhecer que o poder de Deus, que a graça dele e a vontade dele não são negociáveis. E ele ora. Entendendo, Deus, que ele tinha reconhecido, que ele pegou, faz o peixe cuspir a porcaria para fora. O servo volta em terra. E numa segunda missão, vou para onde Deus quer que eu vá. Chegando lá, a vontade de Deus, ali, implacável. Vou falar o que Deus mandou. Ele fala, profetiza para aquela civilização, que se ela não se arrependesse do pecado, Deus iria destruir aquela terra, como fez com Sodoma e Gomorra, inclusive. Só que aconteceu uma coisa que ele não esperava. O povo se arrependeu. E ele foi lá para o monte, lá numa altura, fugindo, obviamente, da desgraça. Botou óculos escuros e ficou esperando Deus destruir a terra. Para não ter nem radiações. E nada de Deus destruir. E nada de Deus destruir. E ele já tinha vivido um questionamento com a vontade de Deus, que chegou ele à beira da morte. E ele estava passando exatamente para a segunda fase, questionar Deus agora mais ainda. Quando ele vê que a terra não é destruída, e percebe que a sua reputação de profeta ia por água abaixo,
ele passou a não ligar que Deus era misericordioso. Que Deus tem uma vontade, mas ela pode ser modificada se o homem, na verdade, fizer o que ele pede. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, dizia ele a Ezequiel, mas na sua salvação e no seu arrependimento. A Bíblia também diz que Deus se arrependeu, não do mal que ele fez, mas do mal que ele iria fazer contra aquele que não se arrependeu. Não do pecado que ele cometeu, mas do que ele iria fazer, que é justo contra aquele que pecou contra ele. E esse homem passa a questionar a Deus por causa de uma reputação. O que foi dele? Uma árvore seca. A Bíblia não registra, não faz questão de dizer, mas uma coisa a Bíblia relata na vida desse homem. Deus fazendo com que ele entendesse que a misericórdia dele também está na vontade. Que o perdão dele também é cheio de graça. A vontade dele é cheia de graça. E talvez, amados irmãos, Deus esteja querendo pontuar aqui hoje nesse culto o porquê do teu questionamento com Ele. Qual o fator de tanta incerteza, de tanta desconfiança, de tanta pergunta dentro de você? Falta de comprovação? Falta de revelação? Eu não acredito. Não vem contar essa para mim, porque eu não vou entrar na sua, me converti. Deus continua aniquilando a sabedoria dos sábios e a inteligência dos inteligentes. Determinou que há partes nele que só vai conhecer aqueles que se humilharem diante dele e obedecerem a ele, quanto aqueles que são neutros em relação à sua graça, o seu poder, em relação à sua vontade, eles nunca vão entender o que Deus fala. É uma forma como Deus trata o fiel. Deus trata o fiel com amor, dá a ele o que o mundo não experimenta. Mas a grande questão aqui é que quando nós passamos a nos deparar com esse tipo de posicionamento de pessoas que estão frustradas com a igreja, com o pastor, com isso, com aquilo, com Deus, porque na hora que ela mais precisou, Deus não desceu para resolver o problema, perdeu um ente querido e Deus não estava lá para defender, essa coisa toda que a sociedade nesse momento usa como conspiração para Deus, tá? O principal fator que a Bíblia me explica de gente desse tipo, ter esse tipo de comportamento, é a preocupação com o eu. É estabelecer o seu eu. Quem questiona para a Bíblia, quer criar o seu próprio caminho. Quem questiona para a palavra de Deus, está aí Jonas. Você pode ser o melhor servo de Deus, o maior profeta. Mas se amanhã você for visto numa batalha ideológica, numa batalha de defesa pelos teus interesses, numa batalha pelo teu eu, você vai ter tendências como esta. No momento em que Deus for revelar a sua vontade, determinar o que Ele quer da tua vida, você vai ter tendências como Jonas teve. Comportamentos típicos como ele. De fuga, de desonestidade, de deslealdade, de frases ditas, separadas daquilo que Deus mostrou, daquilo que Deus revelou, Deus julgando Deus, separado daquilo que Ele faz. Ato que nós temos aqui como covarde. Então eu tenho para mim que Jesus vai saciar quem tem sede e fome aqui, daquilo que o céu pode te dar. Mas vai confundir mais ainda aqueles que questionam porque têm uma natureza ideológica. Todos que se humilharam diante dele, todos, ele concedeu o pedido. Todos que suplicaram, se humilharam aos seus pés, ele teve misericórdia, ele teve compaixão e deu o pedido. E ele é a própria comprovação de que quando ele veio para estabelecer a vontade de Deus, ele precisou tomar o cálice.
O próprio Filho de Deus, que Deus poderia ter poupado, não o fez. E orou para que Deus desse a ele uma oportunidade de que ele não sofresse o martírio. E Deus se silenciou nos seus 3 pedidos de oração. E Jesus entendeu que o silêncio do Pai era para que ele realmente tomasse o lugar do pecado de todos e bebesse do cálice. Nós estamos aqui sendo privilegiados por uma graça de salvação e redenção, porque alguém renunciou, porque alguém obedeceu, foi preparado para obedecer, foi contrariado para servir, e você entra aqui para questionar a maneira de Deus cumprir a sua vontade, para questionar, brigar com a forma que Deus vê as coisas, da maneira como Ele julga. Sendo que quando o seu filho esteve aqui entre os homens, Ele não usurpou esse direito e nos mostrou o que nós deveríamos fazer diante de Deus. Quando nós oramos, não é interrogá-lo, mas dizer a Ele: Pai, seja feita a Tua vontade, assim como nos céus, seja na terra. Então, filho, eu sou sincero de dizer, minha oração não vai solucionar o seu problema. O meu clamor não vai curar este mal que está dentro de você, porque eu digo qual é a origem de todo este vazio que está no teu ser. Não é de uma pessoa sedenta de Deus, mas de alguém que quer ser Deus. Porque a hora que você tiver anseios, vontades próprias de ter um encontro com Jesus, uma comprovação mais profunda com Deus, você vai andar no caminho que Ele pediu e te orientou. Você vai se humilhar, você vai se arrepender, você vai obedecer, você vai se sujeitar mais a Ele do que ao teu eu. Mas nesse caminho que você criou, aonde quem manda é você, aonde quem determina são as tuas vontades, aí, nessa ordem, Deus não vai se compadecer, Deus não vai se revelar, Deus não vai se manifestar. Até há uma relação profunda entre Jesus e Jonas. Quando Jesus diz para os fariseus, eles pedindo um sinal a Jesus, para que eles crescem em Jesus, o Senhor disse: geração má e adúltera que me pede um sinal, e o único sinal que vos será dado é Jonas na barriga do peixe. Tem um duplo sentido essa fala do Senhor, porque Ele estava querendo dizer o quê? Que relacionado a Ele, ao fato dele descer no coração da terra e ir pregar para os espíritos que se rebelaram contra Deus antes dele se encarnar. E o outro sentido de dizer que Jonas é a figura dessa rebelião e dessa rebeldia. E é para lá que o rebelde vai, para a escuridão. É para lá que quem replica vai, aonde há morte e destruição. O caminho não é o questionamento. O caminho aqui é o arrependimento, a obediência, a fé, a confiança de que Deus não erra, Ele não falha nos seus desígnios e na sua vontade. Por enquanto, eu estou batendo na tecla aqui porque o Espírito Santo está me mandando. Na questão de que a igreja não vai tratar como coitado, nem como deficiente, aquele que tem dúvidas acerca de Deus. Sabe por quê? Porque já são muitas as comprovações de que Deus é de quem diz ser. E o problema dele não é o fator dele de falta de provas, mas o fator de que ele é arrogante, de que ele é prepotente, de que ele quer ser Deus. Texto de Atos 10:15. Leia a Bíblia, cenáculo. Em voz alta. Vai, igreja. Pode ler. Amém? Amém? Amém.
Do que trata aí? Cornélio. Se você olhar aí, um nome estranho, né? O pastor tem até medo de falar dele. Né? Nome estranho, coitado. A mãe não devia estar bem. Mas a Bíblia também não tem culpa nenhuma, né? Mas o impuro que está proibido de prestar culto por motivos religiosos e ritualistas. Pedro pensava, mas Jesus não tinha esse mesmo pensamento. Chamou Pedro e exortou. E disse o que a Pedro? Não torne comum aquilo que Jesus purificou. Não torne pecaminoso aquilo que Jesus purificou. Ou seja, a obra da cruz não está virada só para judeus. A obra da cruz está virada para qualquer tipo de raça, de pessoa, de gênero. Daí Pedro se sentiu obrigado a ir comunicar o evangelho da salvação, da redenção em Cristo para um gentil, para alguém que não era judeu. E passou a viver um processo de entendimento, assimilação e compreensão de que a graça de Deus ela é infinita, de que a misericórdia de Deus não tem limites. E passou a entender e compreender que a fé em Jesus é maior do que qualquer honra, do que qualquer nacionalidade, de qualquer origem. Os irmãos que leem esse texto, que conhecem o texto que eu citei, sabem que este homem e grande parte da sua casa naquele dia se converteram pela pregação dele e foram batizados e cheios do Espírito Santo. Quem testifica diz amém. E o que Jesus quis ensinar para Pedro? Que a graça dele é infinita, que a graça dele é livre. Deus se compadece de quem quer, ele se enche de misericórdia por quem ele quer. Independentemente do que pensam, do que os homens acham, Deus faz o que Ele quer fazer. Não torne comum aquilo que eu purifiquei. Não torne impróprio aquilo que eu conquistei. Você vai ser obrigado a entender que a graça de Deus, ela é sem limites, que a sua misericórdia é infinita, que ela não se permite, não se deixa ser levada por influências, porque Deus faz o que Ele quer, o que Ele acha melhor fazer. Um exemplo claro disso. Atos 9, versículo 13 ao versículo 16. Por que o Senhor está me pedindo para ir naquela casa pregar para esse homem que não é judeu? É mais ou menos isso que nós estaremos falando hoje aqui. Por que o Senhor está me mandando para lá? Já não basta Deus falar que Ele quer que você vá? Para que você replica e discute com Ele? Não é a vontade dEle? Vai lá, prega, faz como eu estou te mandando, e você vai ser abençoado, e ponto final. Mas Deus teve que alimentar aquele homem com uma visão, mostrar para ele um monte de alimentos impuros caindo do céu, num lençol branco. Jesus tem da paciência, né? Aquela paciência que só Jesus tem, para chegar no ponto final, que é convencer Pedro de que a salvação é para todos. Que Deus não tem pátria, não tem nacionalidade, não tem opção por raça, etc, etc, etc. Então esse homem teve que entrar na escolinha de que a vontade de Deus, de que a graça dele, de que o poder dele não pode ser questionado nunca. Deus mandou, não questiona, vai. E se ele não tivesse ido, aquele homem não tinha se convertido e a sua família também. O estrago ia ser grande. Mas lê o texto aí, cenáculo. Atos capítulo 9, versículo 13 a 16, diz aí, respondeu Ananias, fala, Senhor, quando vem Senhor é uma bênção, né? Senhor, fala, Senhor, de novo, Senhor, você está querendo já alguma coisa, né? Há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Aí Jesus vai a Ananias e diz o que a ele? Mas vai. Fala, cenáculo. Vai. Fala. Vai. É o que muita gente está precisando ouvir hoje aqui. Vai.
vai. Este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis, os filhos de Israel. Eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Ananias não vai para o inferno por causa disso, mas ele errou. Jesus vai para ele, manda ele fazer uma coisa e ele, não querendo fazer com medo, questiona. Daí Jesus fala para ele: meu é o poder, a vontade é minha, a graça fui eu que dei, e este é meu escolhido, vai até a ele e faz o que eu te mando, e ai dele se ele não fizesse. Quantas situações que Deus não te colocou desse jeito, nesse constrangimento, que você não perdeu bênção, porque você não fez o que ele te pediu. Não é intuição. Nós não temos intuição. Crucifiquei com Cristo quando eu me converti, tá? Nós não temos o privilégio de supor. Crente tem que saber, não tem que supor. Tem essa, então você está supondo, dobra o joelho e ora, então vai ler a Bíblia, filho. Porque Deus já tem graça definida, poder definido e vontade definida. Você precisa saber o que Deus quer de você. Então, pastor, eu vou lá atrás do profeta. Não vai atrás de profeta, vai atrás de oração. Atrás de Bíblia. E Deus vai iluminar o teu caminho, vai iluminar a tua cabeça, você vai saber o que Deus quer de você. Porque aqui ninguém trabalha com intuição nem suposição. Tanto que está aí a experiência da fé qual é. Quando Jesus fala, ele fala com base no que ele quer. Se esse homem não tivesse obedecido o que Jesus falou, óbvio que ele teria pagado seriamente por isso, e Saulo não teria se tornado Paulo, e Paulo não teria se tornado um dos maiores missionários da igreja primitiva. Um homem que desceu até o mais baixo degrau, o mais baixo escalão da humilhação, mas porque se manteve íntegro com Deus. Deus o prosperou, Deus o enriqueceu e o fez morrer velho para dizer a todos: eu dou e eu tiro. Não depende de quem anda, de quem corre, mas de Deus que se compadece. Ele é o que é e faz o que quer. E não conhece limitações. Então, para a palavra de Deus, quem desconfia disso, quem é incrédulo acerca da sua graça, do seu poder e da sua vontade, não tem espaço para ele aqui. Ele vai ficar na escuridão. Porque o justo viverá da fé. E se ele recuar dela, Deus não tem prazer nele. Nós vivemos da obediência, vivemos para Cristo, da crença, da confiança, da adoração, do serviço. E se nos desviarmos disso, nós estaremos na escuridão. E amanhã estaremos nos debatendo um com os outros, conflitando um com os outros pela guerra dos interesses. E passaremos a ser essa massa de delinquentes que estão lá fora agora, propondo uma guerra contra Deus, contra o seu tabernáculo, contra o seu juízo, contra o seu sacrifício, o seu calvário, a sua obra de salvação. Porque o anticristo virá, porque a besta reinará nessa terra depois que a igreja vai subir. Porque Deus determinou que a terra, que a humanidade que o rejeitou, tenha o pastor que merece, o líder que merece, o próprio erro, a operação da iniquidade, o homem da transgressão. Vão servi-lo e obedecê-lo, porque rejeitaram o amor da verdade de Deus para se converterem e se arrependerem. Vão servir ao diabo, porque não quiseram a Cristo. Então Deus dá a essa sociedade o diabo, como rei, como líder, como pastor, como governador, como Deus. Não ajuda a esclarecer, não ajuda a eles compreenderem como aqueles que foram indagar Jesus. Nos deu um sinal para que saibamos que tu és o Messias, e não veio sinal nenhum. E quando os discípulos se sensibilizaram pela multidão, que não entendiam as palavras que ele falava, ele disse a si mesmo para os seus seguidores: eles não entendem porque eles já escutam com rejeição, já me ouvem com dureza de coração, e eles estão impedindo que eu os cure e os salve.
Nem Jesus pode socorrer os incrédulos. Nem Jesus pode socorrer aqueles que determinam a posse do direito, o direito de escolha, o direito do sonho, da realização, a qualquer custo. Gente como essa, espécie como essa, nunca, jamais Deus atenderá às exigências, às indagações que partem deles, ou desse tipo de gente, ou tipo de civilização, porque Deus determinou a forma como nós devemos recebê-lo, como nós devemos conhecê-lo, como nós devemos contemplá-lo. Deus, ele é uma coisa tão tremenda que quando os judeus esperavam o Messias, e Deus, vendo pela história que o Messias que eles estavam elaborando nas suas mentes era completamente contrário daquilo que ele havia proposto pelos profetas, enquanto eles queriam um rei e Deus queria mandar um pastor, Deus entendeu o seguinte: o Isaías profetiza para esses ignorantes que aquele a quem eu vou enviar para ser salvador do mundo vai entrar em Jerusalém, onde estão os principais líderes de jumentinho e não de carruagem. Quando Jesus chega em Jerusalém e ele monta num jumentinho para cumprir o que Isaías tinha profetizado, era para contrariar o pensamento, as opiniões e as versões. E quando ele entrou daquele jeito, no centro, no núcleo da religiosidade do mundo daquela época, ele entrou para provocar. Vocês queriam um rei? Agora está aqui o próprio Deus vestido de uma aparência pobre, humilde, pequena. Vocês vão ter que amá-lo pelo que ele faz, não pelo que ele é. Vocês vão ter que adorá-lo, servi-lo, pelas coisas que ele fala, pelo que ele realiza, pelo que ele pede, pelo que ele vai ofertar sua vida, não pelo que ele é. Vocês não vão saber, e o céu também não vai responder, como que pode Deus colocar dentro de uma virgem o seu filho? Como que a ciência explica? Como que a ciência pode explicar este fenômeno? Não cabe na mente humana. Deus mandando uma semente sem pecado do céu, pondo numa virgem para que ele a despojasse para ser Senhor e Salvador do mundo. Não cabe na cabeça da ciência, nem dos sábios e inteligentes, mas do crente, do fiel. Deus pode fazer muito mais. Romanos 9,15. Romanos 9,15 diz então: pois ele disse a Moisés: compadece-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, não depende de quem quer, nem do que corre, mas do Deus que se compadece. Amém? O que Paulo está dizendo aí? Por intermédio da experiência testamentária, também evangelística, que dentro desse espaço onde Deus fala, aonde Deus revela a sua obra, Deus não aceita questionamentos. E pede à igreja, ao povo necessitado e carente das confirmações, de que confiem nele. Porque as coisas que ele fez, que ele sustenta, subsistem, são inconfundíveis, são eternas. A começar pela sua palavra. Não tem o que ela afirma. Não há nada na sua afirmação, um erro sequer na sua afirmação. Tudo que a palavra de Deus fala, ela comprova. E não vai ser por causa de alguns desencontros de narrativas que vai tirar o crédito que ela tem, que vai tirar dela a glória que ela tem. Porque eu cansei de escutar isso. Tive dentro de uma faculdade de 4 anos, por parte de pastores e professores, que eu esperava a Bíblia só ouvindo asneira, besteira
e coisas sem procedência cristã. Então eu me perguntei assim: o que esses homens aqui dentro vão fazer quando eles saírem daqui com um diploma? Assassinato contra a fé, contra a palavra de Deus. Porque eles não entraram na teologia para serem pastores, eles entraram na teologia para serem inteligentes, para terem a mente de um Deus. É lindo, é maravilhoso você escutar alguém que se expressa de maneira acadêmica, realmente nos atrai, é influenciador, é sedutor. Mas Deus não quer esse tipo de porcaria, esse lixo que infectou a sociedade há décadas, há séculos, alimentando a sociedade, educando o mundo que nós estamos diante dele hoje, com coisas que não têm procedência, não têm comprovação, são ideias. Deus se viu sendo trocado por répteis, Deus se viu sendo trocado por animais, até que rastejam. Deus se viu sendo trocado por notas financeiras, por valores e costumes desta terra, por matérias. Se viu sempre sendo ignorado, confundido por pessoas assim, que nunca quiseram olhar para onde ele se revelou, nunca quiseram assumir a sua revelação, porque estão trancadas no seu mundinho chamado eu. Então, se você quer se consolar com as revelações, se o consolo para você hoje aqui é de que Deus não existe, ou então de que Deus não te ama, de que você é um abandonado, um largado, de que Deus não se preocupa com você, se isso te consola, amigo, tchau. Pode ter certeza de uma coisa: eu não vou ser pastor de você, e nem essa igreja vai ser tua igreja. Mas se a tua necessidade for obter a orientação de como, eu quero saber, pastor, mas não sei como, então nós estamos aqui para servir a Cristo por você. E lhe garanto, um dia de conversa, um dia de pregação, de experiência com o Espírito Santo, basta para você se tornar um crente. E ponto final. Quem discute aqui perde. Quem põe em debate aqui, Deus perde. Mas quem tem ouvidos para ouvir e ouve aqui para Jesus, este é o verdadeiro sábio, este é o verdadeiro salvo. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos.